A resposta com agressividade é a resposta da raiva. A raiva é para evitar contato com a dor emocional. O que eu estou dizendo é, responder com agressividade é uma forma de se proteger da situação que tocou na sua dor, só que não resolve a dor. Eu estou dizendo que se você entende que existe uma dor, é que aí você precisa querer entender e investigar por você. Normalmente a gente sabe que tem uma dor, mas o que eu estou mostrando é, existe uma ferida emocional, existe uma dor que está por trás de ouvir uma crítica e incomodar. Então, se eu só me afasto, a dor continua ali. Então, o que eu posso fazer diferente? Se eu ficar um pouco em contato com a dor e eu conversar com essa dor com empatia, dizer que está tudo bem em sentir, que olha só que interessante, a ferida da injustiça faz a gente se esforçar para fazer tudo certo, ou seja, você só se aceita quando faz as coisas certas. A cura da ferida da injustiça é você se aceitar mesmo quando erra. Catarina, como que você lida quando você faz algo errado? Eu sei que você não faz nada errado, você falou que está sempre certa. Mas vamos supor que algum dia, por algum acidente assim, você faça algo errado. Como que você lida com isso? Como que você fala com você? Pode ser que fazer algo errado seja um sofrimento muito grande, absurdamente grande fazer algo errado. Ou pode ser que você já aprendeu a lidar com você mesma e quando você erra, você conversa com você com leveza, você entende, você brinca com o erro, você aceita o erro. Quando a gente aprendeu a aceitar o erro como parte da experiência, mesmo que os outros riam, façam deboche, critiquem, quando você aprendeu a aceitar o seu erro, aceitar que você erra, todo mundo erra, sei lá, deixar algo cair, quebrar um copo, quebrar objetos, assim, esquecer a chave, ou seja, fazer coisas assim que pode acontecer de esquecimento. A Catarina escreveu, eu perguntei como que você lida quando você erra, que às vezes acontece. Fico tentando procurar um jeito de achar uma parte da situação que foi certa. Esse ficar tentando achar um jeito da parte que foi certa, você percebe que isso é só aceitar você se você acertar? O que eu estou dizendo é, a cura da ferida da injustiça vem de você aceitar você mesmo errada. Você se sente teimosa, querendo buscar o certo, é isso? Então, essa é a máscara. Você tem uma máscara da rigidez muito forte. Porque a rigidez é a teimosia. A rigidez é o perfeccionismo. O que eu estou dizendo é a cura da ferida da injustiça é você aceitar você mesmo quando erra. Mesmo, porque isso é libertador. Você relaxa. Você leva a vida com mais leveza. E aí, quando alguém critica, a gente não controla os outros. Você pode se incomodar com alguém que critica, mas você não precisa ficar perto dela. Não, não é um problema. Bom dia, Ana Paula. Bom, então até aqui a gente olhou, até nesse momento final, o assunto era como lidar com o desconforto diante de críticas. O desconforto diante de crítica toca na nossa dor, que é a tristeza. E quando... então, Catarina, aproveitando, quem não se permite errar e só se aceita se acerta, isso esconde uma baixa autoestima. Eu não sei... Sim, eu faço. A questão da terapia, a Catarina perguntou se eu faço terapia individual. Sim, desde 2012 eu atuo com a terapia sistêmica, que é a constelação familiar, empresarial, com desenvolvimento de liderança. Tem um atendimento individual online. A forma de entrar em contato pode ser pelo site constelasp.com.br, pode ser pelo Instagram, lá tem o Linktree, o WhatsApp. E, no geral, nesse acompanhamento de 10 sessões, cada sessão já tem resultado. Então, a terapia, como eu trabalho, não é só conversar, tem a parte do conversar,
mas tem a parte da experiência. A parte da experiência, da vivência, é onde já a mudança já acontece. Dentro da sessão individual, a gente identifica o problema, o foco da sessão, e eu pergunto, qual a intensidade desse problema, de 0 a 10? Aí a pessoa fala, isso é 10, esse problema. Daí, durante a sessão, a gente faz movimentos de solução, a gente faz experiências, vivências, e conforme vai se vivenciando, o incômodo diminui. E aí, para cada pessoa, varia. Pode ser que numa sessão o incômodo baixe de 10 para 2, ou para 5, ou para 7. E na sessão seguinte, se esse tema que foi trabalhado na sessão anterior ainda é importante, a continuidade é o que vai trazer a solução dele. Geralmente, o tema mais difícil, lá pela 6ª sessão, está resolvido. Eu tenho um case de uma cliente que chegou a ser internada para tratamento, porque ela chegou a ameaçar de se matar. Então, ela estava com uma tristeza muito grande. Da mesma forma, cada sessão a gente trabalhou um tema diferente. Trabalhou o sofrimento, que estava muito grande na primeira sessão. Na seguinte, já estava mais leve. Aí, a gente trabalhou a tristeza, que ainda estava alta. Aí, aliviou um pouco mais. Na seguinte, a autocrítica. Na seguinte, a relação com a irmã. Na seguinte, a relação com a mãe. Aí, lá pela 6ª, aquela queixa daquele sofrimento estava resolvido. Ainda tinha outros temas? Até tinha outros temas, que a gente continuou as sessões. Mas, no geral, o que eu quero dizer, 6 sessões dá 1 mês e meio. Então, geralmente, 1 mês e meio a 2 meses, o tema mais difícil, geralmente eu pergunto. Em 2020, com a pandemia, foi quando eu fiz a transição para o online. E para fazer a transição para o online, divulgar a minha forma de trabalhar, eu fiz vários atendimentos de cortesia. Sessões de 25 minutos, acho que era 25 minutos, de constelação sistêmica. Então, nessas sessões que eu aplicava a constelação, já trazia mudança. Eu tenho vários depoimentos em vídeo. Quem acessar o site constelasp.com.br, lá, se não me engano, tem uns 12 depoimentos. São alguns, tem mais. No YouTube tem todos. No YouTube, acho que deve ter uns 30, 40 depoimentos. Mas, no geral, o que as pessoas falam é vivenciaram uma mudança significativa no tempo muito curto e elas nem acreditavam que era possível. Então, não foi o acreditar que fez a mudança, mas foi o fato da gente enfocar uma dificuldade, o fato de você enfocar uma dificuldade estando presente no momento, isso ajuda a mudança a ser mais rápida. Quando a gente acha que tem que ir para o passado, para buscar a fonte do problema, isso leva muito mais tempo. O passado está agora. Então, o princípio é, resolve no que está agora. Depois que você resolveu o que está agora, se precisar, algo do passado aparece. Mas se o foco estiver no agora, o que é importante vai estar no agora. E aí pode ser que você precise compreender algo no passado. Só que essa compreensão de algo do passado, ela sempre vem de você trabalhar coisas do agora. Se eu ignorar o que está presente para tentar resolver algo do passado, eu estou buscando uma solução racional para um problema emocional. Se eu trabalho agora como eu me relaciono com a tristeza e eu mudo a relação com a tristeza, mudou. Muitas pessoas querem buscar o problema no passado, ignorando o que já está acontecendo aqui. Exemplo, vou pegar o tema da baixa autoestima. Minha baixa autoestima é porque na infância meus pais não me davam atenção. Ok. A minha pergunta para isso é, hoje, o quanto você cuida de você? Eu não tenho tempo, trabalho muito. Pronto. Entendi. Independente de na infância os pais não terem dado atenção, hoje a pessoa não está cuidando dela mesma, porque ela passa o tempo todo trabalhando, igual os pais. Entende o que eu quero dizer? A gente repete o que a gente aprendeu com os pais. Eles são um modelo para a gente. Até que se toma consciência e se faz escolhas diferentes. Só que fazer escolhas diferentes precisa vir da aceitação dos pais.
Não dá para a gente querer ser diferente dos pais sem aceitar eles. É importante ter aceitação por eles, sentir gratidão e fazer as escolhas que fazem sentido para a gente. Mas a base tem que ser a aceitação e gratidão. E se colocar como pequeno em relação aos pais. Quando a gente tenta só se opor e fazer diferente, como rebelde, normalmente a gente não vai muito longe. Surgem problemas que forçam a gente a lidar com questões não resolvidas. E se a gente aprende a lidar com os problemas que surgem como caminhos para... O que acontece com a gente no relacionamento, no trabalho, na relação com a gente mesmo, você pode entender como um movimento de autocura. Dentro da visão sistêmica, o campo mórfico, o campo relacional, é um campo que tem uma inteligência que busca a cura. Então, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia apontam para uma solução. Se você entende como reconhecer as coisas que vão acontecendo e você põe em prática a sua intuição, a sua percepção, lembrando sempre do autocuidado emocional, de se guiar pelo que você sente, de equilibrar a sua necessidade com a necessidade dos outros. Se você viver em função de só cuidar dos outros, quem cuida de você? É necessário cuidar de si. A recíproca é verdadeira. Alguém que só cuida de si pode se arrepender de as relações não serem cuidadas com o passar do tempo. Então, é necessário um equilíbrio. E a baixa autoestima, que é o tema da aula de hoje, ela vai estar conectada com a tristeza acumulada desde a infância, que gera um efeito na gente. O efeito da tristeza acumulada desde a infância é a baixa autoestima. Não gostar da tristeza, faz sentido não gostar da tristeza, ela é desconfortável. Mas não gostar do eu emocional não faz sentido pelo efeito que traz. Então é isso. Então, eu tenho uma tristeza que eu não resolvo. Eu preciso resolver. Como que eu resolvo a tristeza? Conversando, dialogando, acolhendo. A tristeza pede consideração. É isso. Para a sessão presencial, né? A pergunta. Então, sessão presencial em São Paulo, mas dependendo de onde você estiver, se estiver no Rio de Janeiro, também é uma segunda opção. Bom dia, Sandra. A gente está no finalzinho da aula, esse é o fechamento. Bom, então a aula foi a baixa autoestima e a tristeza. É importante entender a tristeza como uma emoção básica que não é ruim por si só. Só que a sensação da tristeza é desconfortável. A gente não quer sentir essa sensação. Então, a gente foge da tristeza. Aprender a cuidar da tristeza faz ela diminuir. Quando a tristeza diminui, você gosta mais de você. Então, maior tristeza acumulada, mais baixa autoestima. Ou seja, maior a baixa autoestima. Cuidar de si é cuidar da tristeza, do emocional que está triste, aí a tristeza diminui. Só que tem vários fatores que mantêm a tristeza. A tristeza pode ser falta de autocuidado, a tristeza pode ser questões da relação com a mãe, relação com o pai, família, vários temas afetam a tristeza. A autoexigência aumenta a tristeza. Situações passadas, relações que terminaram mal resolvidas, culpa, ou seja, várias coisas afetam a tristeza. Às vezes a gente modela alguém, pega alguém como modelo que sentia culpa, e aí a gente sente culpa porque aprendeu isso nas relações. Então, várias coisas podem estar por trás da tristeza. Negar quem a gente é, querer ser de um jeito diferente de como a gente é para agradar os outros, isso aumenta a tristeza. Para gostar de si, para ter autoestima, precisa cuidar das emoções, cuidar do eu emocional. A tristeza é a emoção básica que precisa ser cuidada. Cuidar da tristeza é ter um diálogo positivo de compreensão, de apoio, de conexão, de sentido. Com isso, você estabelece relações que façam mais sentido. Porque se você tem consideração por si, você vai receber essa consideração na relação com os outros. Conferindo se tem alguma mensagem, não tem mais. Bom, então essa foi a aula sobre
baixa autoestima e tristeza, onde eu demonstrei, falei sobre a conexão da relação que se tem com a tristeza com a baixa autoestima. E como isso se conecta com a relação com os outros? A relação com os outros é um reflexo da relação que a gente tem com a gente. Para melhorar relacionamentos, seja família, casal ou com filhos, precisa cuidar de si, cuidar das emoções.